Pessoal, hoje nós vamos então tratar sobre os rins, né? Então aqui nós tiramos aqui, né, o rim. Nós estamos vendo aqui o rim esquerdo, deste lado. Deste lado aqui, estamos vendo o rim direito. Então aqui eu tenho, só para que a gente se localize, a aorta, tudo bem? A aorta abdominal. Aqui já a sua bifurcação em ilíacas comuns. Então eu vejo aqui anteriormente, estou vendo um vaso bastante calibroso, né, venoso, que é a veia cava inferior, onde ela vai em direção aos rins. Se nós observarmos então, a veia cava inferior, ela está aqui do lado direito. E eu tenho aqui, logo do lado esquerdo, a aorta. O que nós vamos observar é que na vascularização do rim, tanto a vascularização arterial como o retorno venoso, nós vamos entender então que o lado esquerdo nós temos prolongamentos, né, maiores do que o lado direito quando a gente fala em veia. Então, eu tenho aqui uma veia renal mais curta do lado direito e eu tenho uma veia renal mais longa do lado esquerdo. Eu quero que vocês se atentem aqui, ó, a esta estrutura que aqui está dissecada, né? Mas aqui, ó, dá para ver a entradinha dela. Esta estrutura aqui, ó, é a mesentérica superior e tem uma característica que ela se dobra aqui, né, sobre essa veia renal, tá bom? Esquerda, me perdoem, sobre a veia renal esquerda. Então ela se dobra aqui, essa veia renal, ela tem um trajeto, né, que é um trajeto que passa logo abaixo, tá bom, da mesentérica superior. O Jean vai falar com vocês aí que pode acontecer da gente estenosar este vaso. E aí nós estamos vendo que tanto as artérias, tanto esquerda como as veias e artérias direitas, elas entram através do hilo renal, ok? Esta vista é uma vista anterior, onde a gente consegue então ver o rim esquerdo e onde a gente consegue ver o rim direito. E aí nós observamos aqui então, tanto a sua vascularização, né, o seu retorno venoso, que neste caso está anteriormente à artéria, né, a veia cava inferior, se coloca aqui, ó, na altura dos rins, anteriormente à aorta, e depois ela passa posteriormente quando chega através da pelve. Então aqui eu consigo ver uma curvatura maior do rim e a curvatura menor do rim. Então eu vejo o seu polo superior e eu vejo o polo inferior. Polo superior, polo inferior. Vejo a face lateral e vejo a face medial. Aqui, ó, na região superior, aqui no rim esquerdo, a gente consegue, né, foi dissecado aqui a glândula suprarrenal. Então aqui, ó, onde eu estou pinçando aqui e elevando para vocês, eu vejo a glândula suprarrenal. Juntamente a ela eu tenho aqui ainda uma das camadas do rim, tá bom? Que é aquela camada adiposa, o corpo adiposo do rim. Eu vejo ainda a partezinha dele aqui, tá bom? E aqui, ó, esse brilhante, a fáscia renal, né? Bem em contato com o rim, eu tenho a fáscia renal, ok? Então essa vista bastante interessante, onde a gente consegue ver a vascularização através das artérias, que estão aqui posterior. Se eu levantar aqui, ó, vocês vão ver, né, tanto a artéria renal direita como a artéria renal esquerda. Aqui já mais anteriormente eu vejo a veia cava inferior, onde eu vejo a veia renal esquerda e a veia renal direita, onde a veia renal esquerda ela passa logo abaixo, tá bom, da mesentérica superior, ok? Aqui eu vejo ainda um ureter saindo, então nesta vista anterior eu vejo aqui, ó, o ureter, tá, em um dos rins. Aqui está o outro ureter, ó. O outro ureter está nesta região aqui, ó, o outro ureter, ok?
Nós vamos observar agora também as regiões internas do rim. Pessoal, então aqui continuando no sistema renal, aqui a gente está observando então a aorta, né, descendente, que é abdominal. Aqui nós temos um primeiro vaso, que é o tronco celíaco, segundo vaso, mesentérica superior. A mesentérica superior, lembrando a vocês, é onde a gente percebe então, tributando-se a cava, nós temos aqui a veia renal esquerda, né? Neste caso mais longa, porque a cava tem lá uma projeção à direita, ok? Já se eu levanto aqui, ó, a veia renal esquerda e observo, né, a artéria renal, essa artéria renal, então, ela tem um trajeto mais curto, já que a aorta, né, está mais localizada mais à esquerda, ok? Das vértebras. Então, o que a gente vê aqui, então, é a artéria renal e aqui nós vemos a veia renal, do lado esquerdo. Se eu rebater aqui, a gente consegue enxergar, então, a artéria renal esquerda, um pouco mais longa devido à localização da aorta, e aí eu vejo a veia renal mais curta, né, à direita, ok? Lembrando a vocês que já deve ter sido falado na aula, em que nós podemos ter problemas nessa região por uma tração, por exemplo, lá do intestino, onde a mesentérica superior, ela pode vir e diminuir esse espaço. E também alguns problemas que aqui não estão aparecendo, mas também na glândula suprarrenal, que estaria aqui nesta região, ok? Que já foi demonstrada também em outro vídeo. Aqui então, ó, observando o hilo renal, né, as bordas do hilo renal, nós vemos o local de entrada e saída desses vasos e também do ureter, mais lá posteriormente. Então, tanto do lado esquerdo como do lado direito, a gente vê o ureter, né, saindo e caminhando em direção a quem? Em direção à bexiga urinária. Então, eles vão chegar numa região da bexiga urinária posteriormente. A gente chama essa região de superoposterior, onde esses ureteres, né, eles chegam nesta região superoposterior da bexiga urinária. Se nós pensarmos aqui, eu vou levantar um pouquinho aqui desse lado, para a gente observar, então nós conseguimos ver aqui na bexiga urinária um fundo da bexiga, mais ligado à região posterior. Esses dois elevados aqui, essas duas estruturas elevadas aqui, elas fazem parte do sistema reprodutor, ok? Elas fazem parte do sistema reprodutor masculino. E aí nós vamos citá-las em outro momento. E aqui nós vamos observar então o fundo da bexiga, nós vamos observar o corpo da bexiga e aqui o ápice dessa bexiga. É claro que nesta aqui nós estamos percebendo que ela está aberta para que a gente demonstre aqui na bexiga o trígono da bexiga. Então, se eu abrir aqui, ó, nós vamos dar um zoom aí e nós estamos vendo aqui dentro o trígono da bexiga. Acredito eu que vocês consigam observar então uma região triangular, onde, se vocês observarem aqui mais atentamente, lá na ponta da pinça eu tenho um ósteo, que é o ósteo do ureter direito, e aqui eu tenho um outro ósteo, bem na ponta da pinça, que é o ósteo do ureter esquerdo. E aqui eu tenho um terceiro ósteo, que é o ósteo da uretra, tá bom? Então este trígono é formado por dois ósteos superiores, que estão os dos ureteres, e um ósteo inferior, que é o da uretra. Então, só relembrando a vocês da bexiga, eu tenho o fundo, lá na região posterior, eu tenho o corpo, vendo ele nesta vista lateral, e eu tenho o ápice. Aqui o ligamento, né, que vai se ligar, o ligamento umbilical da bexiga, tá bom? Então, é isso aqui que a gente está observando aqui nesta peça. Pessoal, aqui então só uma peça, né, onde ela foi, essa peça é uma peça montada, não é uma peça natural, mas, aliás, ela é injetada, né, de uma peça natural, que depois foi corroída,
Então só sobraram aqui as estruturas dos renais, né? As estruturas renais. Então aqui nós vamos ver aqui, ó, essa estrutura que nós estamos vendo aqui é a aorta, de onde partem, né, as artérias renais. Então eu tenho uma artéria renal direita e eu tenho uma artéria renal esquerda. Partindo dessas artérias renais, só para relembrar, né, na aula aí que vocês devem ter tido, que esta artéria renal, ela chega lá no hilo renal, onde ela vai se dividir. Então ela se divide nas artérias segmentares. Então eu tenho a artéria renal e eu tenho as artérias segmentares. Essas artérias segmentares continuam adentrando o rim, onde elas vão novamente se dividindo. E aí vocês vão lembrando que as artérias segmentares, depois elas têm lá, entrando próximo das pirâmides, entre as colunas, nós temos as artérias interlobulares. Das artérias interlobulares, aqui não estou conseguindo achar exatamente onde estão, aqui tem uma, ó, eu tenho as artérias arqueadas, estão vendo? Ó, uma. Então aqui eu tenho a segmentar, aqui a interlobular, e aqui eu tenho uma artéria arqueada, e lá das arqueadas vão sair alguns ramos, que eu não sei se é possível ver por aqui, ó, não posso mexer muito para não estragar a peça, tá, queridos? Mas aqui, ó, eu tenho uma artéria saindo lá da arqueada já, que é a interlobular. Então eu tenho a artéria renal, a artéria segmentar, a artéria interlobar, a artéria arqueada e saindo dela as interlobulares. Ok, queridos? A mesma coisa acontece aqui do lado esquerdo. Então nós temos aqui a artéria renal, eu tenho aqui, ó, as artérias segmentares. Quando elas chegam nas pirâmides, elas mandam as interlobulares e depois eu tenho as artérias arqueadas, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, aqui bem internamente estou vendo uma artéria arqueada e aí mandando as interlobulares. Então só para ficar claro isso daquele esquema que já foi falado, acredito eu, para vocês durante a aula. Tudo bem? Pessoal, observando aqui então num corte sagital, só vou mostrar para vocês aqui, ó, a região anterior, onde a gente vê o primeiro vaso, né? O vaso venoso, o vaso arterial e lá posteriormente eu vejo o ureter. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Aqui nós escavamos uma região conhecida do rim, que é onde vai se encontrar a pelve renal, que é o seio renal. Então nós sabemos que a gordura que está aqui, ó, em volta do rim, a perirenal, ela adentra essa região, tá? De seio renal. Aqui ele foi retirado. Se vocês observarem aqui rapidamente, aqui nós temos ainda essa gordura dentro do seio, ok? Então isso foi retirado e aí a gente observa estruturas assim, ó. Então eu tenho aqui, né, os vasos entrando lá pelo hilo. Aqui eu tenho a borda do hilo, que é a entrada. Aqui eu tenho o pedículo, né, que é a junção de todas essas estruturas aqui, ó, é chamada, dentro dessa entrada, é chamada de pedículo ou raiz. E aí o que a gente consegue observar são esses vasos entrando, que nós já falamos aí em outro vídeo. Aqui eu quero mostrar para vocês a região cortical, certo? A região cortical do mesênquima. E aqui eu tenho a região medular. Então eu tenho região cortical, eu tenho região medular e eu tenho a região do seio renal, ok? Lá no seio renal, então eu sei que eu tenho quem? Os cálices menores se juntando em cálices maiores, formando, né? Esses cálices maiores formando a pelve renal. Aqui eu também tenho um cálice maior, outro aqui, formando esta pelve renal. Essa pelve renal vem até a região do hilo, onde ela se afunila, continuando com o ureter. Ok? Nessa peça, queridos, a gente consegue ver o córtex renal nitidamente, né?
e a região medular. E aqui também, ó, as gorduras, né, que aqui neste caso estão lá no seio renal, ok? Então eu tenho aqui, ó, seio renal, eu tenho a região medular e logo aqui a base das pirâmides, ó, que estão na região medular, acima dessas bases eu tenho a região cortical. Então eu tenho, relembrando, córtex, região medular e região de seio, ok? Aqui, ó, dá para a gente observar nitidamente entre as pirâmides, eu tenho uma outra região. Esta região aqui, ó, bem na pontinha da pinça, é a região de coluna renal, que estão entre as pirâmides renais. A pirâmide renal, a sua base, né, está voltada para o córtex e já o seu ápice está voltado para o seio renal. Bem no ápice da pirâmide aqui, nós temos uma estrutura conhecida como papila renal, ok? Aqui nós temos a papila renal e é nela que tem a lâmina cribiforme, tá bom? Aqui nós já vemos, ó, um cálice menor, aqui eu vejo outro cálice menor, aqui outro cálice menor. A junção dos cálices menores, né, eles vão se tributar não, me desculpem, né? Eles vão se tornar um cálice maior e a junção dos cálices maiores formarão a pelve renal. Ok? Queridos, essa peça aqui, ó, nós estamos vendo aqui na região posterior, aqui na região anterior é a bexiga, tá bom? É a bexiga. Então aqui, ó, lá póstero superiormente, como eu disse a vocês, eu vou virar isso aqui numa vista posterior, eu tenho os dois ureteres chegando até a bexiga, a região da bexiga, lá no fundo da bexiga, ok? Aqui, ó, nós temos o corpo da bexiga e aqui o ápice da bexiga. Essas estruturas que nós estamos vendo aqui são estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino, tá bom? Que será citado depois para vocês, tá joia? Mas aqui nós temos algumas glândulas, a próstata, né? O final do ducto deferente, todo aqui. Então aqui a bexiga também numa outra vista. Fundo, corpo, ápice. Então aqui eu vejo uma vista superior, aqui uma víscera latero-inferior, né? E onde estão meus dedos aqui seriam a vista inferior, e aqui eu tenho o ápice da bexiga.